E aí, tudo bom? Eu sou o professor Araújo, esse é o Física Faz Sentido. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nesse vídeo eu vou comentar com vocês as questões de física da prova do Enem 2020. Sim, física que faz parte da prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Está no segundo dia de provas do Enem, junto com matemática. Então vou comentar essa prova de forma geral e também vou resolver alguns exercícios aqui que eu selecionei para a gente discutir, para você entender melhor. Já vou falando logo de cara, foi uma prova puxada, foi uma prova difícil, não tiraram o pé por conta da pandemia e dá para dizer que não teve nenhum exercício que privilegiou apenas a leitura, como acontece em provas anteriores do Enem. Todos os exercícios necessitavam de algum conhecimento físico e alguns necessitavam de cálculos, eram bem mais complexos ali. Mas legal, vamos começar a falar da prova de forma geral. Só deixa eu pedir um negócio antes. Lembra de dar aquele joinha aqui se gostar do vídeo, se inscrever no canal, compartilhe o vídeo e o canal também com seus amigos, que ajuda bastante. Eu espero que esse vídeo dê uma tranquilizada em você, para que você entenda como foi essa prova de verdade. Vamos lá. Começando pela distribuição de questões. Deixa eu colocar aqui para vocês a distribuição de questões. Vamos lá, vamos lá. Pronto, tá aqui na tela para vocês a distribuição das questões. A gente teve 4 questões de mecânica, 5 questões de eletricidade e magnetismo, então superou a mecânica, isso aí é inédito, é diferente. 3 questões de ondulatória, costuma mesmo cair bastante ondulatória no Enem. 3 questões de termologia e uma questão que a gente pode classificar como física moderna ou temática. Essa fica ali entre a física e a química, é aquela que fala da fissão do urânio. Na verdade, essa já é a resposta, né? Bom, então a distribuição ela fugiu um pouco do clássico porque tinha mais eletricidade e magnetismo do que mecânica, mas nada que seja muito estranho, muito diferente para o Enem. Mas você deve ter reparado que não tem nenhuma questão de ótica, né? Nada de ótica. Você pode até falar, Araújo, mas tinha uma lá com um prisma que decompunha a luz branca. Ele era o pano de fundo, mas você não precisava saber nada de ótica para resolver aquele exercício, tá bom? Porque lá era mais de ondulatória, espectro eletromagnético. Agora, dentro da mecânica, o que caiu? Uma questão sobre pressão, que era aquela da Torre Eiffel. Uma questão de hidrostática, que continha uma leitura de gráfico também, você tinha que saber ali a lei de Stevin. Uma questão de lançamento horizontal, que é uma questão muito clássica, caiu uma muito parecida na FUVEST do ano passado também, FUVEST 2019. E uma de cinemática, bacana, legal. Essa de cinemática eu vou resolver aqui com vocês nesse vídeo. Agora, eletricidade e magnetismo. Na eletrodinâmica, a gente teve um exercício sobre medidores elétricos, mais especificamente sobre o amperímetro. Então, questãozinha legal, bacana. Ela também envolvia a relação entre carga e corrente, né? Carga, corrente e tempo. Teve um outro exercício de eletrodinâmica, que era sobre associação de resistores, mais um que eu vou resolver aqui com vocês nesse vídeo. E aí de eletrostática, isso é uma novidade, pelo menos nos últimos 8 anos não tinha caído nada de eletrostática no Enem. Esse ano caiu uma sobre blindagem eletrostática e outra sobre eletrização, mais especificamente eletrização por atrito. E no caso do magnetismo, a gente teve uma questão sobre indução eletromagnética, uma questão bacana, bonita, sobre a geração de energia elétrica, falando ali sobre a lei de Faraday, exigia um conhecimento bacana essa questão. O nível dela era um nível mais elevado no plano teórico, vamos dizer assim. Ondulatório, o que caiu de ondulatória? Espectro eletromagnético. Então, conhecer o espectro eletromagnético era necessário naquele exercício do prisma, que não era ótica. Tubos sonoros, o outro exercício que eu vou resolver com vocês, exercício puxado, esse aqui, complicado, que você tinha que lembrar a equação das frequências de ressonância do tubo sonoro fechado, pois é, e uma de fenômenos ondulatórios, mais especificamente sobre interferência. Sempre cai fenômenos ondulatórios no Enem, sempre, costuma cair quase todo ano. Então essa foi a parte de ondulatória. Na termologia, a gente teve uma de termodinâmica, difícil também, que foi aquela da geladeira.
onde você tinha que conhecer os processos, né, do funcionamento da geladeira, então por isso foi difícil essa questão. Uma sobre calor sensível, o famoso que-macete, né, que fala sobre a variação de temperatura da água no aquário. E uma sobre mudança de estado, que era aquela da panela de pressão, onde você tinha que saber que a partir do momento que a água entra em ebulição, com pressão constante, a temperatura dela não muda mais. Por isso, tanto faz você aumentar ou diminuir o fogo, porque não vai mudar a temperatura da água. Por isso, você pode diminuir o fogo no fogão só para economizar gás, porque aumentar, de novo, não faz diferença. Então essas foram as de termologia, e no caso de física moderna, a gente pode dizer que teve uma de nuclear, física nuclear. Pois é, aquela que falava sobre a bomba atômica, né? Também sobre os reatores nucleares, onde você tem a fissão do urânio liberando calor. Então a equação que rege essa liberação de calor, essa liberação de energia, a famosa equação de Einstein, E igual a mc². Então é isso, galera. Essa foi a distribuição da prova, certo? Vamos agora passar para os exercícios que eu selecionei para vocês. Então eu selecionei 3 exercícios. Deixa eu mudar a tela aqui. Pronto, já está na tela dos exercícios. Começando aqui pela questão 103, da prova rosa. Então, esses exercícios são da prova rosa. Ó, o exercício 103 é o que eu falei para vocês sobre os tubos sonoros. Ele fala que 2 engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejamento de uma obra cuja profundidade requerida é de 30 metros. O teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável, que permite relacionar a profundidade com os valores da frequência de 2 ressonâncias consecutivas, assim como em um tubo sonoro fechado. A menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi de 135 Hz. Considere que a velocidade do som dentro da cavidade perfurada é 360 metros por segundo. Se a profundidade estiver de acordo com o projeto, qual será o valor da próxima frequência de ressonância que será medida? Então tá bom, o que a gente tem de importante aqui? A gente tem aqui ó, o comprimento do túnel, né, do poço, que vai se comportar como um tubo sonoro fechado, segundo ele. A gente tem a menor frequência de ressonância medida pelo aparelho, 135 Hz. Temos também a velocidade do som. E aí você tem que lembrar que num tubo fechado, as frequências de ressonância são dadas por, vamos colocar aqui, ó, Fn igual a N vezes V dividido por 4L, onde N é o número do harmônico, V é a velocidade do som naquele ambiente e L é o comprimento do tubo fechado. Só que tem um porém. Nos tubos fechados só existem os harmônicos ímpares, então esse N é ímpar. Só pode ser 1, 3, 5, 7, 9 e daí por diante. Então, um dos harmônicos, o menor harmônico que foi medido aqui por esse aparelho, tinha uma frequência de 135 Hz. E aí tem uma dificuldade no exercício. Você pode falar, bom, se essa é a menor frequência medida, então deve ser o primeiro harmônico, harmônico fundamental, N igual a 1. Não, cuidado. Ele não falou que essa é a menor frequência que pode se formar no tubo. É a menor frequência que foi medida pelo aparelho. Então não é o harmônico fundamental necessariamente. A gente vai descobrir que harmônico que é esse. Faz assim, ó. Coloca na frequência 135, que é igual ao número do harmônico que a gente quer descobrir, multiplicado pela velocidade, 360 metros por segundo, dividido por 4 vezes 30 metros, que é o comprimento. Galera, 4 vezes 30 dá 120, 360 dividido por 120 vai dar 3. Então, ó, 135 é igual a N vezes 3. E esse harmônico é o harmônico de número 45. Tá lá, ó, N igual a 45 para os 135 Hz. Ele diz que o aparelho
ele mede frequências de ressonância consecutivas. Olha aqui, ó. 2 ressonâncias consecutivas. Então, qual é a próxima frequência que ele pode medir? Seria o harmônico de ordem 47. Lembra que não tem os ímpares, não tem os pares, só tem os ímpares. Então, vamos colocar aqui, ó. Para n igual a 47, a gente tem uma frequência f igual a 47, que é o número do harmônico, vezes 360, dividido por 4 vezes L, 4 vezes 30. Agora é só fazer essa conta. Essa frequência f é igual a 47 multiplicado por 360 sobre 120, 47 vezes 3, que é igual ao que está na alternativa C, 141 Hz. Olha só, hein? 141 Hz. Pronto, essa foi a questão de número 103 da prova rosa. E aí você pode falar, ô Araújo, a resolução foi rápida até. Sim, a resolução foi rápida. Mas você tinha que conhecer essa equação, não é uma equação muito conhecida pela maioria dos estudantes, né? Lembrar que só tem harmônicos ímpares, então por isso que eu escolhi essa questão para fazer com vocês. Acho que é uma questão que foi de nível elevado, mas bonita, bonita. Poderia muito bem cair na FUVEST essa questão aqui. Aí eu peguei também o 123, que é um de eletrodinâmica. Ele fala assim, ó. Um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera em tensão fixa de 12 volts. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohms para construir um divisor de tensão. Obtém-se este divisor associando os resistores como exibido na figura. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C, D e E, dependendo da tensão especificada. Ele tem um equipamento que opera com 9 volts, com uma resistência interna de 10 kΩ. Entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento pode ser ligado para funcionar corretamente e qual será o valor da intensidade da corrente nele estabelecida? Tá, vamos lá. Primeiro, o método rápido de resolver. Esses 4 resistores de 100 ohms estão em série. E a gente sabe que numa associação de resistores em série, a corrente é igual para todos e a DDP se divide de forma proporcional à resistência. Como as resistências são todas iguais aqui, então essa DDP de 12 volts vai se dividir igualmente entre os 4 resistores. Então vai ficar 3 volts entre A e B, mais 3 volts entre B e C, mais 3 volts entre C e D e mais 3 volts entre D e E. Se eu preciso de 9 volts, eu preciso de 3 resistores desses. Então eu tenho que ligar entre A e D, certo? Pegando os 3 resistores da esquerda, ou entre B e E, pegando os 3 resistores da direita. Vamos lá. Alternativa A. Entre A e C. Esquece. Não pode. Alternativa B. Entre B e E. Opa, essa tá valendo. Entre A e D, serve. Entre B e E, serve. Alternativa E. Entre A e E, essa já não serve. Então a gente fica entre B, C e D. Legal? Essa é a forma rápida de resolver, de determinar pelo menos os pontos entre os quais a gente deve ligar o nosso aparelho. Qual seria a forma mais trabalhosa de determinar essa parte do exercício? Bom, a gente pode começar determinando a corrente que passa por esses resistores, né? Então eu tenho aqui uma corrente que eu vou chamar de IT, corrente total. A corrente total, ela é igual a DDP total dividido pela resistência equivalente, famosa REC. No nosso caso, a gente vai ter aqui DDP total 12 e a resistência equivalente de 4 resistores de 100 em série é 400.
Então a gente tem aqui, ó, 400 ohms. E fazendo essa conta, quanto que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar 3 vezes 10 a menos 2, ou 0,03 amperes. A questão é, eu preciso de 9 volts. Quantos resistores eu preciso associar em série desse jeito? Ou quantos resistores devem ter entre os dois pontos que eu vou escolher para obter os 9 volts? Então aqui, ó, para uma DDP U igual a 9 volts, temos, vamos lá, U é igual a R vezes I, então eu quero 9 volts, vai ficar 9 igual a R vezes 0,03. Passe esse 0,03 dividindo e você fica com uma resistência R igual a 9 dividido por 3 vezes 10 a menos 2, que é igual a 300 ohms. E aí você fala, 300 ohms são 3 resistores em série. Daí você conclui também que tem que ligar entre os pontos A e D ou entre B e E. Olha só, repara como conhecer as propriedades da associação em série e como que a corrente se comporta, a DDP se comporta, é mais fácil, muito mais prático do que ter que fazer as contas. Lembra disso. E aí agora a gente tem que determinar qual é a corrente que passa pelo aparelho. Bom, se esse aparelho está submetido a uma DDP de 9 volts, tem uma resistência de 10 kΩ, a gente pode fazer o seguinte, ó. Que não é aparelho que ele chama, né? Equipamento. Então vamos colocar aqui, ó, o equipamento. A corrente no equipamento é igual a DDP no equipamento sobre a resistência dele. A DDP é 9 volts e a resistência é 10 kΩ. 10 vezes 10 elevado a 3. O K, você lembra, né? Vale 10 elevado a 3, o quilo. E fazendo essa conta, nós temos a corrente no equipamento igual a 0,9 vezes 10 a menos 3 amperes, conhecido lá na minha terra como 0,9 miliamperes, que é da mesma forma que o quilo vale 10 a terceira, o 10 a menos 3 vale mili, equivale ao miliampere. Então só pode ser a alternativa D. Tá aqui, ó, entre B e E, com uma corrente de 0,9 miliamperes. E aí, temos uma questãozinha aqui que é a seguinte, ó. Se você estudou bastante eletrodinâmica, você pode falar, Araújo, mas quando eu associar esse equipamento em paralelo com o divisor de tensão, ele não vai mudar a resistência equivalente e não vai acabar mudando o valor da DDP também? Olha, isso vai acontecer. Mas repara que a resistência do aparelho, 10 kΩ, é muito maior do que a resistência que você tem ali no divisor de tensão, 300 ohms, né, entre os pontos B e E. E aí por isso, por ser uma diferença muito grande, de 300 para 10.000, você não vai ter uma mudança significativa do circuito. Se você fizer a conta, você vai descobrir que a corrente no aparelho, ao invés de 0,9, vai ser 0,87, alguma coisa assim. Não lembro exatamente agora, mas ele não vai causar uma diferença muito grande, então só pode ser a alternativa D mesmo. Legal, né? Merece um sorrisinho esse cara aqui. Então, pronto. Ficamos muito felizes. E vamos aqui para o 126. Esse aqui é bacana, hein, da cinemática. Você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida, indicados pelas letras O, A, C, B e C, conforme a figura. Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros. Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo O tipicamente parte com uma aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado até atingir a velocidade de 20 metros por segundo.
Você sabe, né? 72 km por hora é muito manjado na cinemática, você bate o olho em 72 km por hora, seu cérebro já entende, já lê 20 metros por segundo. É igual a 36, que dá 10 metros por segundo, então já temos a velocidade. E a partir daí, o veículo prossegue com velocidade constante, 20 metros por segundo. Você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los, para que ele não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O, os semáforos A, B e C devem abrir respectivamente. Tá, então vamos lá. Tem algumas formas diferentes de se resolver esse exercício, mas tem uma mais bonita, usando o gráfico. Quer ver? O veículo ele vai partir do repouso e acelerar com 1 metro por segundo ao quadrado até chegar em 20 metros por segundo. Vamos determinar aqui primeiro quanto tempo ele demora para chegar nessa velocidade máxima de 20 metros por segundo. Lembrando que a aceleração é ΔV dividido por ΔT. Esse tempo necessário de aceleração, vamos colocar ΔTA, é igual à variação da velocidade dividido pela aceleração. Então, esse ΔT de aceleração é igual a 20 metros por segundo, dividido por 1 metro por segundo ao quadrado, são 20 segundos. Faz todo sentido, né? Porque se ele aumenta a sua velocidade 1 metro por segundo a cada segundo, ele vai chegar em 20 metros por segundo depois de 20 segundos. E aí ele mantém a velocidade. O que eu vou fazer? Eu vou construir um gráfico da velocidade pelo tempo. Olha só, coloco aqui no eixo horizontal o tempo, vou colocar no eixo vertical a velocidade. Aqui, ó, velocidade e tempo. E como que vai ficar esse gráfico? Ó, o veículo parte do repouso e acelera uniformemente até chegar na velocidade de 20 metros por segundo. Depois mantém essa velocidade constante. Quanto tempo que ele gasta para chegar nos 20 metros por segundo? 20 segundos. Tá, e aí você pode estar pensando, Araújo, o que você vai fazer com isso, cara? Esse gráfico vai me ajudar no quê? Olha só, eu quero saber quanto tempo demora para o automóvel, para o veículo, chegar a 100 metros do primeiro semáforo, que é quando ele deve abrir o semáforo A. Então ele tem que andar 400 metros. No gráfico da velocidade pelo tempo, o deslocamento é dado pela área sob o gráfico. Lembra disso? Então olha aqui, ó, se eu pegar a área sob o gráfico até o instante, que eu vou chamar aqui, ó, de TA, instante em que deve abrir o semáforo A, a área de baixo desse gráfico tem que ser igual a 400, porque a área é numericamente igual ao deslocamento. Então vamos lá. A área deve ser igual a 400. Essa área é a área de um trapézio. Então, base maior, no caso, TA, mais base menor. A base menor vale TA menos 20. Repara ali, ó. Então, TA menos 20 vezes a altura, 20 metros por segundo, tudo isso dividido por 2. E isso é igual a 400. Legal, se eu passar o 2 multiplicando, dividir por 20, eu vou encontrar 40 aí do lado direito, certo? E vamos ficar com 2 vezes TA mais 20, desculpem, menos 20, né? Agora sim, menos 20, igual a 40. Passa o 20 somando para a direita, divide por 2 e você vai encontrar que o instante de abertura do semáforo A é 30 segundos.
Olha que coisinha linda, que maravilha, 30 segundos. A única alternativa que contém esse instante para abertura do semáforo A é a alternativa D. Então tá lá, 30, 55 e 80. E aí você pode falar, tá, Araújo, mas como que eu chego no 55 e no 80? Bom, a partir do primeiro semáforo, o veículo vai ter que andar 500 metros entre um semáforo e outro, certo? Porque o semáforo A abre quando o veículo estiver a 100 metros dele e o B quando estiver a 100 metros do semáforo B. Por isso a distância tem que ser de 100 metros. Desculpa, de 500 metros, a distância percorrida. Vou fazer mais uma marquinha aqui no meu gráfico. Vou marcar aqui, ó, TB. E essa área aqui, ó, desse retângulo, ela tem que ser numericamente igual a 500. Mas aí é fácil, né? Vamos chamar isso aqui, ó, de ΔT. AB entre A e B. Eu posso dizer que ΔT entre A e B, que é a base, multiplicado por 20, que é a altura, tem que ser igual a 500. Daí que o intervalo ΔT AB é igual a 25 segundos. Bom, se o instante de abertura do A é 30 segundos, com mais 25 vai dar 55. Como entre B e C a distância a ser percorrida é a mesma, 500 metros, você vai ter mais 25 segundos. E 55 mais 25 dá 80. Então é isso. Tá aí, galera. Resolvidos 3 exercícios que eu selecionei para vocês. Espero que vocês tenham curtido aí a resolução dos exercícios. Lembra de dar aquele joinha aqui também, né? Se inscreve no canal. Vamos voltar aqui agora para a outra tela. Pronto. Tá aqui a nossa tela final. Tô deixando aqui para vocês, ó, as redes sociais, se inscrevam nelas. Tem site também, ó, fisicafazsentido.com.br. E eu espero que vocês tenham gostado aí do comentário e da resolução. De novo, foi uma prova difícil, não abordou nada relativo à pandemia, então não falou em pandemia, não aliviou, não teve exercícios que cobraram apenas leitura e interpretação de texto, algo que é comum no Enem. Então foi uma prova bem exigente mesmo, onde você precisava ter conhecimento físico, precisava ter atenção e precisava ter uma dose, às vezes até de sorte também, para resolver tudo. Tá legal? Galera, se tiverem qualquer dúvida, deixem comentários aqui, peçam exercícios também. Estou aqui para ajudar vocês e espero encontrá-los muito ainda em próximos vídeos. Aquele abraço para todo mundo, beijo, se cuidem e bons estudos!